Vamos louvar o nosso Deus, pois o nosso Deus é digno de todo louvor e toda honra.
Aleluia, em nome do Senhor Jesus, que haja as bênçãos sobre suas vidas. E nós profetizamos que Jesus vai operar nesta manhã. O Senhor concedeu uma palavra maravilhosa em nossas vidas nesta manhã. É algo realmente maravilhoso, pois nós nos erguemos, nós somos fortificados por meio da palavra. E Jesus Cristo está aqui, presente, para operar sobre suas vidas. A partir de agora, estamos na época final dos anos. O mundo ainda não acabou. Não é que acabou, fala assim. Na Bíblia fala sobre os finais do tempo. Por quê? Não é que é a destruição que vai acabar, vai ter fim, e sim, vai ser um dia maravilhoso, pois Jesus Cristo vai estar retornando. Jesus Cristo vai vir mais uma vez para nos resgatar. E esse dia já está muito próximo. E eu gostaria de estar falando com todos aqui a respeito dessa graça, dessa bênção, de que forma nós temos que estar nos comportando, qual a nossa postura em relação ao retorno de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações, logo depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler então. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levante a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Logo depois de Jeremias. Foi um momento em que Jeremias estava assim, sofrendo muito, pois o seu povo, o seu país tinha sido tomado e ele estava realmente com o coração ferido, magoado. Por isso ele desejou que para o povo possa estar sendo libertado. Então Jeremias, ele de coração, ele orou. Essas lamentações realmente é por uma tristeza, por um sofrimento. Então Jeremias, ele, você acha que o lamento, a tristeza, o sofrimento é bom? Nós sentimos assim um peso no nosso coração, né? Mas essa tristeza é para receber a alegria. Em Coríntios, e fala assim sobre a tristeza, pois essa tristeza se tornará alegria. Os nossos temores, o que nos preocupa, tudo isso será eliminado. Quando nós vamos diante do Senhor, nós derramamos nosso coração diante do Senhor, a nossa tristeza já deixa de ser tristeza. Como eu falei, já estamos perto dos finais do tempo. E não é um momento de sofrimento sofrimento e tristeza, ao contrário, é um momento de alegria, pois Jesus estará retornando para nos dar a salvação. Então, nós quando vemos na Bíblia, no princípio Deus fez os céus e a terra. Então nós vemos isso em Gênesis. Deus deu o seu coração, de coração, fez todas as coisas vivas. E Deus também fala para Abraão. Deus falou para Abraão que abençoarei todos que abençoarem, amaldiçoarei todos que tu amaldiçares. Então Deus derramou muitas bênçãos sobre a vida de Abraão. E assim, o povo de Deus foi criada a história do povo de Deus, o povo abençoado, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Até Moisés, nós vemos Moisés. Moisés veio, Deus por meio de Moisés trouxe as leis para nós. Para quê? Para que nós estivéssemos sabendo claramente pelas leis de Deus como nós somos, como é o coração do homem. E assim continuando a história,
veio o rei Davi, que sujeitou o rei Saulo. E assim Deus fez a história antes de Jesus vir, Deus escolheu os seus profetas e os abençoou até a chegada do Senhor Jesus Cristo. E desde o início, desde a criação do homem, foi falado sobre a vinda de Jesus. O Messias, Jesus Cristo, veria. Jesus Cristo nasceu neste mundo. Jesus Cristo veio, foi criado como filho de carpinteiro. Até os 30 anos ele teve uma vida normal. A partir de então ele passou a anunciar o amor de Deus, a anunciar o Evangelho. E durante 3 anos ele operou maravilhas. E ele foi crucificado na cruz aos 33 anos para nos dar a salvação. E depois de ressuscitado, Jesus Cristo ainda esteve com mais de 400 pessoas que tiveram prova de que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus falou neste momento que ele viria. E na palavra fala, em Mateus fala, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, fazeis discípulos. Jesus manda que fazeis discípulos. Essa palavra que Deus falou para nós. E Deus falou assim, todos os povos serão abençoados. Essa palavra, essa bênção de Deus foi falada somente para Abraão. Todos os povos, independente das nações, japonês, brasileiro, todos os povos, em nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. Jesus Cristo, antes de ir para o céu, falou para os seus discípulos uma palavra realmente importantíssima. E depois da morte de Jesus Cristo, depois que Jesus ressuscitou, veio então a época de Atos, em que o Espírito Santo, quando descer sobre todos nós receberemos poder. E assim, nós vemos Paulo, João, todos os discípulos de Jesus Cristo anunciaram o Evangelho. Que época é essa? Em que época nós estamos vivendo? Na época do Evangelho. Anunciar a Jesus Cristo como discípulos de Jesus Cristo. Anunciar a Jesus Cristo aqui no Live Church, aqui no Japão, no mundo inteiro, está sendo pregada a palavra, anunciado o Evangelho. Isso significa que nós estamos nos finais do tempo. Nós temos que estar observando. Vamos observar com grande importância a época de agora. O que nós temos que fazer? Como começou com Abraão, Deus falou essa promessa de Deus. Deus nos ordena, nós anunciamos, nós vamos sair pelo mundo, vamos para a Ásia, para a África, vamos sair pelo mundo anunciando o Evangelho. O que vocês acham? Será que no Japão? O Senhor tem derramado o amor abundante sobre esse país, sobre nossas vidas. Mas será que é só no Japão? Não, claro que não. Porque não somente no Japão, mas como em muitos outros locais ainda, há pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Por isso, o nosso trabalho é anunciar a Jesus Cristo. Nós somos testemunho de Cristo Jesus. Nós somos testemunho de Deus. Esse é o trabalho que Deus tem concedido para nós, não somente no Japão. Elias, o profeta Elias, Isabel, tinha a rainha Isabel, e ele enganou o povo e falou para o povo, enganando o povo, né? Elias, ele se levantou contra o faraó e ele lutou.
E Elias, ele teve vitória. E Jezebel ainda não, ainda continuou não desistindo. E assim Deus falou. Assim, eu estarei 7.000 pessoas estarei deixando aqui no povo de Israel. Deus consolou a Elias e falou assim: aqui há vitoriosos, vencedores. Não são pessoas para não eram guerreiros de lança e espada, e sim guerreiros do Senhor, guerreiros de Deus. E assim eles foram para a luta e venceram. Nós não recebemos somente o amor de Deus e falamos assim: ah, Deus é maravilhoso, ah, Deus tem me dado paz, obrigado, Senhor Jesus. Isso é realmente maravilhoso, mas não é só isso. Cada um de nós somos vencedores, nós somos guerreiros de Jesus. Gideão. Mais de 30.000 pessoas foram salvas. Ele lutou e venceu, teve vitória. Ele falou assim: quem tem medo, quem teme, vai embora. E assim, e sobraram somente 10.000 pessoas para a guerra, para a luta. Deus, os que sobraram para lutar, somente 300 escolhidos de Deus, aqueles que estavam tomando água. Somente com 300 pessoas, 300 homens, e foram homens escolhidos. Não somente vir à igreja e temos vitórias, somos vitoriosos, não. Quando nós temos que estar entre esses 300, não entre os milhares de pessoas, pois Deus tem nos escolhido. Deus tem buscado esses vasos verdadeiros. Deus tem buscado. E em Romanos também fala a respeito. Capítulo 11, versículo 4. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, escolheram 7.000, mas eles não se prostraram. Nós necessitamos realmente estar ouvindo o que Deus tem falado para nós, tem nos chamado, pois pela fé nós somos vitoriosos, os verdadeiros adoradores de Deus. Eu gostaria de ler. Todas as palavras que eu falei para vocês, eu gostaria de conversar. Palavras de profetização, né? Yoeiro. Estão perto os tempos em que o Senhor estará vindo. Essa palavra está falando assim, que nós possamos estar erguendo as vozes, pois o Senhor está retornando. Pois o Senhor está levantando os guerreiros de Deus, em nome do Senhor. Pois na Bíblia fala que há necessidade, nós estamos saindo, buscando. Deus se manifestou para nós claramente como guerreiros do Senhor. E fala assim e correm feito vencedores.
no versículo. Não cheguei. E todos aqueles que obedeceram às leis do Senhor receberam vitória. Sim, todos receberam vitória. O Senhor estará sinalizando, escolherá os seus e eles receberão poder, força. E quem será? Jesus Cristo? Jesus Cristo é quem liderará. O Senhor nos ama. Deus tem falado para nós, pois o quanto Deus tem amado esse país, o quanto Deus tem amado o teu povo, nós necessitamos estar bradando, clamando ao Senhor por Jesus. Jesus pede. Deus tem misericórdia do seu povo. E assim Deus fala assim: derramarei sobre vós as bênçãos, o Espírito Santo, e todos estarão falando com um dom de línguas, de profetização, e o Senhor estará operando como Deus, por meio de Pedro operou a vida de Pedro. Deus tem falado. Se é o nosso profeta, se por meio do Espírito Santo Deus tem falado que nós temos que estar saindo para receber vitória, então quem vai nos conceder é Deus. Todos esses versículos de Joel, Deus tem falado. Deus fala que derramará o seu Espírito sobre as nossas vidas. A misericórdia do Senhor. Quando nós clamamos, todos os povos, principalmente a Ásia, que está presa aos bucos, mas Deus concede o poder para nós por meio do Espírito Santo. E na palavra fala: e eis que estou convosco até a consumação do século. O Senhor fala para nós: você não está sozinho na luta, pois o Senhor está contigo e concede bênçãos abundantes sobre a sua vida. Quando você faz confissões, quando você afirma, as pessoas ao seu redor são abençoadas, as pessoas são salvas por meio do Espírito Santo, não por meio de si mesmo. Se for falado que Deus estará derramando o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, todos nós receberemos poder. Quando nós olhamos para a nossa realidade e achamos assim que nós estamos sofrendo, isso não é sofrimento. Por quê? Porque quando nós vamos diante do Senhor, nós recebemos poder. Que nós sejamos guerreiros do Senhor, pois Deus está nos chamando. Que nós possamos estar respondendo ao que Deus tem falado para nós e atendendo esse chamado. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, que tu possa realmente estar guiando a minha vida. Há muitas pessoas esperando para ouvir a palavra da salvação. Há muitas pessoas esperando para ouvir. E esse trabalho de levar esta palavra é nosso. E é o Senhor que vai nos orientar, nos guiar. Esse é o final dos tempos. A Esther se encontrou com Mordecai e Mordecai falou: você não pode achar que você vai estar. Se você ama esse povo, que você possa estar sempre lembrando, porque senão se você levará a destruição para o seu próprio povo. Então,
Então Esther falou assim, quando ia diante do rei, falou assim, reúna todos e peçam que todos estejam orando por mim, e jejuando e orando por mim. E assim falou assim, se tiver necessidade que eu morrerei pelo meu povo. Né? Essa postura de Esther, Esther tinha o mesmo pensamento de Deus, estava no pensamento de Deus, pois se for pelo povo de Deus, eu morrerei. Se há necessidade de morrer, eu morrerei. Estarei indo diante do rei e falarei a favor do meu povo. Não é quando, aonde, não. Nós estamos nesta época de anunciar o Evangelho, que nós possamos estar olhando para Deus e nos erguendo, pois o Senhor tem nos chamado, que nós possamos realmente estar nos levantando, ouvindo o, a voz de Deus. Ó Deus, graças te dou, pois é chegado o final dos tempos e tu tem nos escolhido, tem falado e tem concedido poder por meio do Espírito Santo, que tu possamos estar nos vivificando, que eu, sendo guerreiro do Senhor, que tu possamos estar me erguendo, que tu possamos estar sempre me colocando nos caminhos corretos, que tu possamos estar transformando a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço essa amém.
Podem se sentar. Agora nós vamos receber o grupo Sign Dance, um grupo de dança. E vamos louvar, elas vão louvar a Deus com a dança. Obrigada. O nosso Deus, louvamos, louvamos.
E não basta. O nosso Deus que fez os céus e a terra, criou esse mundo. Deus que nos ama e guia as nossas vidas. É o Deus maravilhoso. Mais uma vez vamos louvar o nosso Deus. O nosso Senhor está vivo. O nosso Senhor opera sobre as nossas vidas. Vamos louvar então. Louvo o nome maravilhoso do Senhor. Pode sentar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvo o nome maravilhoso do Senhor. O nosso pastor e sua esposa, amados, estão evangelizando. Que vocês possam estar lembrando e orando pelos nossos pastores queridos também. E essa semana maravilhosa que nós passamos, eu louvo e agradeço ao Senhor poder estar começando essa semana com esta palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12.
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, no mundo inteiro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês já pensaram alguma vez a respeito disso? Lá no fundo do seu coração, eu desejo que alguém me esteja me socorrendo. Às vezes está com problema dentro do seu coração. Será que não tem ninguém para me socorrer? Alguém que me conhece? Será que vocês já pensaram a respeito disso? É se sentir assim na sua vida uma vez? Você nunca pensou? Nunca sentiu? Semana passada, a minha filha da escola primária, ela trouxe bastante recados e tem várias propagandas assim. E tinha um papel que estava escrito Ultraman, e eu pensei, eu venho da escola, Ultraman? E esse Ultraman é das belas artes, né? Que vai estar vindo, vai contar uma história sobre o Ultraman. O Ultraman nasceu na época do Showa, aqui no Japão, e já tem muitos anos o Ultraman. Vai falar a história vai estar exposto no Museu de Belas Artes, toda a história do Ultraman. Eu também gosto do Ultraman. As crianças, eu estava vendo assim, tão concentrada, e eu estava escondendo e eu vendo, né? Eu estava lendo a respeito. Por que eu gosto do Ultraman? O Ultraman, quando eu estava assim, quando eu estava em apuro, o Ultraman sempre vinha para me salvar. Às vezes você também, quando você está assim numa situação difícil e não tem ajuda, não tem socorro de ninguém, mas aí o Ultraman aparece de repente para te salvar, te socorrer. E para mim, o Ultraman para mim, ele sempre me salvava. Não, ele lutava com seus inimigos, mas na verdade ele sempre ganhava, né? Eu, quando criança, eu chorava emocionada quando ele lutava, apanhava bastante, mas ganhava, né? E na época, ainda estava na escola primária, quando eu soube que Ultraman não existe, né? Eu fiquei muito triste. Ultraman, seria tão bom se existisse Ultraman. Então, uma conversa assim, vergonhosa, mas na época que eu estava na escola primária, né? Eu ainda pequena, no meu coração, eu sentia vontade de ser salva por alguém. Eu não posso falar para ninguém, mas eu buscava alguém que me socorresse, me tirasse dessas trevas. E alguém que estivesse sempre de mão estendida para mim, para me salvar. E eu sempre, no fundo do meu coração, eu desejava alguém que me socorresse nos momentos de apuro. Por isso, então eu lembrei que quando era criança, eu gostava do Ultraman por causa disso. A criança quando quer alguma coisa ou está em apuros, logo fala, né? Mamãe, papai. Eu fico vendo as crianças pequenas quando brigam com as crianças, entre elas, às vezes quando está perigoso. Mesmo que o papai e a mamãe não estejam ali, está sempre chamando, papai, mamãe, já foi para o trabalho. Mas quando está em apuro, chama, né? Papai, mamãe, ou outras vezes é professora. E agora? Quando é criança, nós podemos chamar mamãe, papai. E a criança crê nisso, que pode socorrer o papai e a mamãe. E nós que somos adultos? Será que você não sente vontade de ser socorrido por alguém? Quem você chama quando você deseja ser socorrida? Você pede socorro para quem? Hoje também, eu quero que alguém esteja
compreendendo meu coração, me tirando dessas trevas, me tirando desse local, me salvando. Quem? Quem? Será que você tem buscado, procurado esse alguém? Eu creio que todos nós passamos por essa situação, não é mesmo? Aqui tem estudantes desde a escola primária, ginasial, colegial, faculdade. Os estudantes também, dentro da escola. Às vezes no estudo que não dá certo. Às vezes relacionamento entre amigos. Às vezes no futuro, o que fazer. E nós sentimos, eu gostaria que alguém nos socorresse. Procura amigos, mas não consegue, não encontra ninguém. E assim, as pessoas que já se formaram e estão dentro da sociedade trabalhando. Às vezes problema dentro do lar, não consegue, não pode falar, conversar entre família. Será que não tem ninguém sofrendo dessa forma? Às vezes no trabalho, quando às vezes não está dando certo e você está estressado. E também na educação dos seus filhos, não sabe como fazer. Tanto as crianças, como os estudantes, como os adultos, eu creio que todos nós temos isso dentro do nosso coração, não é mesmo? Será que não há ninguém que possa estar me salvando, me tirando dessa situação? Eu creio. Será que não tem ninguém que nenhuma vez nunca bradou pedindo socorro? Eu também. Quando estava na escola primária, eu não sabia a quem consultar, a quem pedir socorro. Eu desejava, tire-me dessa condição. Era o meu desejo do meu coração. Mas eu desejo que todos possam estar sabendo que na Bíblia a mensagem que está transbordando, que você possa estar com seus olhos, com seus ouvidos atentos. Eu desejo que você possa estar ouvindo. Pois na Bíblia fala, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não é Ultraman. Quem é ele? Quem sabe hoje tem alguém à busca, procurando a ele. A Bíblia fala claramente, ele se chama Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo. Assim a palavra está falando. Não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo. Você pode procurar no mundo inteiro, mas somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Somente Ele nos foi dado para nos dar a salvação. Deus concedeu esta única salvação. Não foi feito pelas mãos humanas. Essa salvação, quem nos concedeu foi Deus, que fez os céus e a terra e nos concedeu a cada um de nós o único caminho da salvação. Deus, há mais de 2000 anos atrás, Deus trouxe a Jesus Cristo a esse mundo, enviou Jesus Cristo a esse mundo. O que Jesus Cristo fez para nós, por nós? Para nós, qual o sofrimento maior? É o pecado. Quando nós vivemos no mundo, nós temos problemas, ouvimos tantas coisas, sofrimentos nós temos. Mas o problema, a causa maior do nosso sofrimento é o pecado. E nós, seres humanos, nós queremos desviar o olhar do pecado. E nós pensamos assim, todo mundo faz, qualquer um faz, todos estão fazendo, e nós tentamos nos enganar. Pois não há local onde possa encontrar solução para o pecado. Como na Bíblia fala, todos pecaram, a Bíblia fala. Todos nós somos pecadores. Nós vemos o noticiário diariamente e nós vemos coisas tristes, notícias tristes. E nós muitas vezes nos perguntamos por que essa pessoa fez isso, fez aquilo outro. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas. Por quê? É o pecado que existe dentro de nós. Pois na Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores.
Esse mundo, quando foi feito pelas mãos de Deus, como foi falado na primeira mensagem, o mundo começou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E Deus fez os céus e a terra. E Deus nos fez, criou todas as criaturas viventes e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. E Deus criou Adão e Eva para que estivessem sempre em harmonia com Deus. Um relacionamento extremamente maravilhoso. Mas Adão e Eva, quando eles deram as costas para Deus, quando começaram a caminhar de costas viradas para Deus, esse relacionamento maravilhoso, esse local maravilhoso, Deus os retirou desse local. E assim, o homem passou a viver dentro do pecado, com o pecado. E assim, o nosso relacionamento entre nós e Deus, o pecado nos afastou de Deus. Nós não podemos mais nem ver a Deus, nem falar com Deus. E assim, no coração do homem, esse desejo era de estar sendo compreendido, sendo perdoado, sendo socorrido. Essa é a condição daquele perdido, aquele que se afastou de Deus. Eu desejo que alguém esteja me socorrendo, me retirando desse local, dessa condição. Será que ninguém nunca pensou nisso? Aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que passaram a caminhar de costas viradas para Deus, nós passamos a estar cegos para as coisas de Deus. E a Bíblia nos fala que o causador é o pecado que existe no coração do homem. E por mais que você procure e busque, no mundo inteiro você não encontrará solução. Pois, para nos resgatar do meio do pecado, Deus enviou a Jesus Cristo a este mundo. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único Salvador, veio a este mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, e sim que tenha vida eterna. Deus nos retirou do meio do pecado e mais uma vez nos colocou nesse relacionamento de harmonia. Para isso, Jesus Cristo foi usado neste mundo. E Jesus Cristo tomou todo o pecado da humanidade. Mesmo que nós não falamos, nós temos o pecado no nosso coração. De Deus nós não podemos esconder. Erros, falhas, pecados, todos os nossos enganos, tudo isso Jesus Cristo tomou em suas santas mãos. Jesus Cristo tomou o pecado da humanidade, foi crucificado naquela cruz e morreu. A cruz é para os nossos pecados. E nós que pecamos, a humanidade pecou e estava destruída da presença de Deus. Nós ainda pecadores. E Deus, para nos dar salvação, nos retirar deste mal. Deus tem nos chamado na cruz. Jesus foi crucificado, Jesus deu a sua vida, morreu, desceu ao inferno. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos resgatados do pecado. Coisas que o pecado que nós não conseguimos encontrar solução. Por mais que nós tentássemos fazer coisas boas, coisas corretas, nós não conseguíamos, pois estávamos prisioneiros do pecado. Mas Jesus veio e morreu para nos conceder a salvação, nos resgatou do meio do pecado. E quando nós cremos, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus Cristo, todos os problemas que nós temos respostas, temos solução. Quando nós cremos em Senhor Jesus Cristo, nós recebemos esperança no nosso amanhã, no nosso futuro. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, hoje, todos os problemas que você tem,
encontrarás, encontrarás solução, pois o Senhor concederá. Deus, Deus, pelo seu grande amor, enviou Jesus Cristo e foi usado para que nós pudéssemos receber a vida eterna. E quando Jesus falou, Jesus foi crucificado naquela cruz, ao lado do Senhor Jesus tinham dois marginais, e dentro desse sofrimento, um criminoso, ele falou, olhou para Jesus e falou palavras amaldiçoadas. Tu és Cristo, salve-nos. Se és tu, Jesus Cristo. Ele que estava crucificado falou, se tu és mesmo Cristo, Jesus, salva-nos. Salva-te e salva-nos também. E o outro criminoso, ele falou, o que ele falou? Ele falou assim, o que falas? Você não teme a Deus? Nós estamos aqui recebendo castigo pelos nossos pecados. Mas ele não pecou. E assim, esse que falou, intercedeu, ele falou, olhou para Jesus e falou, ó Senhor Jesus, quando tu estiver no céu, lembra-te de mim. Pouco antes de morrer, mas em relação ao seu crime, ele sabia que ele teria que pagar, mas ele não. Mas ele reconheceu a Jesus. Ele, antes de morrer, ele falou para Jesus, Jesus, quando estiveres no céu, lembra-te de mim. E assim chamou o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele crê em Jesus Cristo. Quando crê em Jesus Cristo, será salvo. E Jesus respondeu, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Até chegar à porta da morte, ele teve uma vida criminosa. Quem sabe, olhando para as pessoas, ele era um perdedor. Mas, quando ele chamou o nome do Senhor Jesus Cristo, quando falou, Senhor Jesus, Jesus Cristo concedeu a salvação a ele. E assim, ele foi purificado e pôde ir para o céu. Eu desejo que todos possam estar crendo no Senhor Jesus. Aqui tem tantas pessoas, tem tantas religiões, tem muitas pessoas que têm conhecido, mas não há salvação. Há salvação somente em Cristo Jesus. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Hoje, tudo que você tem, todos os problemas que você tem, você pode estar entregando nas mãos do Senhor, pois Ele concede a salvação, perdoando seus pecados. Se você chama, clama o nome do Senhor Jesus Cristo, quando você crê em Jesus Cristo, tu serás salvo. Os problemas que você tem, a sua vida, Jesus concede a solução. Jesus concede a vitória. Hoje, que você possa estar bradando, que você possa estar em oração, pedindo, Jesus, salva-me. Como quando nós chamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Que tu possamos estar recebendo esta salvação do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração. Eu desejo tomar um momento de oração. Eu creio que tem pessoas que vieram a primeira vez, né? Todos possam estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso estar participando dessa oração. Este meu pecado
esses problemas que eu tenho. Ó Senhor Deus, que tu possa estar me retirando desse meio e chamando, bradando o nome do Senhor Jesus Cristo e bradando e orando, que você possa estar. Eu gostaria de passar por um momento de oração, que todos possam estar orando em alta voz, clamando ao Senhor. Querido, dou graças a Ti. Agradeço a salvação que Tu concedeste às nossas vidas. Ó Senhor Deus, agradeço a salvação maravilhosa que Tu concedeste às nossas vidas. Ó Jesus querido, abençoa cada um que está aqui presente, Senhor. Derrama suas bênçãos sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço oração. Amém. Essa salvação maravilhosa que você possa estar tomando para si hoje, nesta manhã, e recebendo uma vida maravilhosa, começando uma vida maravilhosa. Vamos louvar e fazer o momento da oferta voluntária. Vamos nos colocar de pé para orar. Ó Pai de grande amor do céu, graças te dou, Senhor Deus, agradeço esse momento maravilhoso, este início dessa semana, que Tu possa me estar, Senhor Deus. Ó Jesus, orientando, Senhor Deus, agradeço poder estar aqui, adorando, louvando a Ti. E que todos possam estar obedecendo, conhecendo esta palavra maravilhosa. Que todos possam estar, Senhor Deus, participando desse trabalho maravilhoso. Que todos possam estar anunciando. Que todos possam estar orando. Que todos possam realmente estar avançando, crescendo cada vez mais e mais para o Evangelho, para as missões. E assim Tu realmente prepara novos caminhos para nossas vidas. E que muitas almas possam estar, Senhor Deus, sendo salvas, resgatadas para o Seu trabalho. Abençoa cada vida aqui presente. Bênçãos abundantes sobre esta igreja, sobre os pastores, sobre cada irmão. Desejo, Senhor Deus, em nome de Jesus eu faço oração, pedindo Suas bênçãos. Amém. Pode se sentar. ありがとうございます。これで礼拝を終わらせていただきます。O culto se 今日は昼食がありまして